E hoje é comemorado o Dia do Profissional da Contabilidade, profissional responsável por coordenar, planejar, controlar o setor financeiro das empresas. Mas como será que está o trabalho desses profissionais no cenário atual que estamos vivendo? Quais os novos desafios? Para falar sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com o presidente regional do Conselho de Contabilidade, o Wanderson Silva, que está aqui ao vivo no estúdio do Balanço Geral, edição de sábado. Boa tarde. Quantos contabilistas, quantos profissionais de contabilidade existem em Sergipe e qual tem sido o cenário atual após a pandemia? Boa tarde, Tamires. Boa tarde, telespectadores da TV Atalaia. Somos em Sergipe 3.550 profissionais da contabilidade, entre contadores e técnicos de contabilidade. Temos como os principais desafios nos adaptar à tecnologia, que é uma constante. Hoje o profissional da contabilidade ele precisa cada vez mais entender de sistemas de contabilidade e aplicar a ciência contábil no desenvolvimento das suas atividades, utilizando a ferramenta da informática. E neste período de pandemia, isso se multiplica, essa responsabilidade se multiplica porque temos limitações de funcionamento, uma vez que nossa atividade não foi ainda considerada essencial, apesar dos nossos pleitos junto ao governador, e a gente está com uma dificuldade enorme de cumprir prazos, de atender bem aos nossos clientes, de orientar a melhor maneira de minimizar os impactos da crise provocada pelo coronavírus. As empresas fazem bastante restrições nesse momento, a maioria das empresas no estado. Quais têm sido os principais serviços que vocês são requisitados agora neste momento e que buscam fazer mediados pela tecnologia? Sim, a interpretação das normas tributárias e fiscais. Desde o início da pandemia já foram 28 medidas provisórias, além de portarias, de instruções normativas, sem contar que esses atos normativos sempre geram questionamentos jurídicos. Então, hoje a gente acorda com uma medida provisória, à noite já existe uma ação de inconstitucionalidade sobre determinado item da norma. Então, a gente amanhã já não sabe como aplicar. Sem contar o reflexo trabalhista, devido às medidas provisórias 927 e 936, que também traz demanda muito grande, uma vez que ela permite antecipação de férias, de que forma são feitas essas antecipações, permite suspensão de contrato, permite até cortes salariais. Então, quem faz a folha de pagamento, na maioria das empresas, somos nós. Então, é até um contrassenso a gente ter limitação de funcionamento com tanta demanda aumentada em virtude desta crise. São mais de 3.000 profissionais contabilistas aqui em Sergipe e nesse cenário atual, quantos aproximadamente, como é que está o cenário em relação a isso? A essas restrições, a esses enxugamentos que acontecem nas empresas e que podem impactar, inclusive, na vida do próprio profissional de contabilidade? A crise atinge todo mundo, Tamires. Atinge as empresas de modo geral e atinge a nós profissionais, seja ele empresário contábil ou autônomo. Porque já que a gente tem limitação de funcionamento, nem todos os escritórios têm estrutura tecnológica para funcionar em regime de home office. Ou seja, temos que ter um sistema que tenha essa capacidade de ser web, de armazenar nas nuvens. E o pequeno empresário contábil nem sempre tem essa estrutura. Além do corpo funcional desses escritórios, que também às vezes não tem digamos assim, a estrutura necessária para trabalhar nas suas respectivas residências. Então, nesta fase, trabalha bem quem tem essa estrutura eficaz, logística, tecnológica e rápida para dar conta dos mesmos serviços que eram entregues antes da pandemia, é isso? Perfeito. Só que o cliente, ele nos demanda muito, porque essas dúvidas que eu acabei de falar, elas chegam diretamente nas empresas. Então, o empresário ele precisa de uma orientação técnica para saber como lidar com essa crise, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista trabalhista. E a quem eles se socorrem? Da gente. Então, às vezes, a gente não tem esse tempo necessário devido a tanta mudança para prestar um serviço adequado. Então, a gente está se desdobrando, na verdade, colegas que chegam a trabalhar até meia-noite para poder dar conta de tanta demanda.
A expectativa de vocês qual é após a pandemia, após o retorno gradual das atividades normais nos escritórios? Principalmente a gente se adaptar aos novos prazos, porque algumas obrigações acessórias tiveram os prazos postergados. Então a gente vai ter que adaptar a nossa rotina a cumprir esses prazos, a escriturar de forma correta essa apropriação de impostos, para que o cliente não tenha nenhum prejuízo quanto a isso. Então precisamos ficar muito atentos, porque são diversas mudanças. Está vendo ontem uma tabela enorme de datas que foram alteradas, e a gente precisa ter isso em mente. E os profissionais precisam, neste momento, buscar essas novas competências, precisam desenvolver, nesse momento, as novas competências. A gente está vendo na reportagem anterior a profissional dizendo que está se reinventando. Então, essa faculdade de se reinventar, na verdade, tornou-se uma obrigação para todas as categorias, para todas as profissões. A gente, como a gente está acostumado a se reinventar, uma vez que a contabilidade ela precisa se adaptar todo dia às mudanças tecnológicas, isso a gente já está devidamente acostumado. Hoje o contador, o profissional da contabilidade, ele precisa dominar muito bem a tecnologia, como eu já anteriormente falei. Então a gente já está, como diz no jargão popular, escaldado de tanta mudança. Somos o profissional em movimento, digamos assim. A gente agradece, então, as suas informações. Parabenizamos a todos os profissionais contabilistas nesse dia 25 de abril, todos os profissionais de contabilidade, nesse dia da contabilidade. E desejamos que vocês possam enfrentar essa fase, desenvolvendo novas competências, se adaptando ao momento e trabalhando, que é o que o brasileiro precisa, né? Obrigado, Tamires. A gente queria ressaltar que o Conselho de Regional de Contabilidade está funcionando em regime de home office também, mas com todos os seus serviços de forma plena, a exemplo de registro, fiscalização, cobrança, a própria educação continuada. Temos desenvolvido muitas lives, tá? Em temas técnicos, para auxiliar o nosso profissional a estar antenado com as mudanças. Reuniões remotas, então. Isso mesmo. Muito obrigada pela participação. Boa tarde, bom sábado. Boa tarde.